Olá pessoal, vamos continuar então o nosso capítulo de escoamento diferencial e nesse vídeo nós vamos falar sobre a função corrente para o escoamento incompressível bidimensional. Do capítulo 1 nós sabemos que a derivada de y com relação a x sobre uma linha de corrente ela vai ser dada por v sobre u. Isso daí estava lá na nossa equação 1.11. Se nós considerarmos um escoamento 2D, a equação da continuidade para um escoamento incompressível vai ser dada por essa expressão aqui. Derivada de u com relação a x, mais derivada de v com relação a y. Isso daí vem lá da nossa equação da continuidade. Nós podemos definir uma função corrente, que a gente vai chamar de função psi, que ela é função de x e de y. E vai ser uma função que vai ser uma função contínua. E ela vai ser definida dessa maneira. O u é identicamente igual à derivada de psi, derivada parcial de psi com relação a y, e o v vai ser menos a derivada de psi com relação a x. Se a gente substituir na equação da continuidade, nós vamos encontrar isso daqui. Derivada d2 psi, derivada parcial de x, que multiplica a derivada parcial de y, menos d2 psi, derivada parcial de y, que multiplica derivada parcial de x, e a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a zero. Ou seja, essa função psi, ela satisfaz a condição de balanço de massa, ou seja, ela respeita a nossa equação da conservação da massa. Se a gente utilizar a equação 1.11, a gente pode obter uma equação válida da função psi ao longo de uma linha de corrente. Nesse caso, quando nós aplicamos lá a equação 1.11, a gente pode fazer a multiplicação em cruz. Nós vamos ter que u vezes dy menos v vezes dx é igual a zero. E nós podemos utilizar a definição da função corrente. Nós vamos ter que derivada de psi com relação a x vezes Δx, mais derivada de psi com relação a y vezes Δy, isso vai ser igual a zero. Do ponto de vista estritamente físico, quando nós tivermos qualquer instante t, a variação de psi no espaço xy vai ser dada dessa forma aqui. Se a gente quiser calcular qual que é a variação de psi, então dψ vai ser igual a derivada parcial de psi com relação a x dx mais a derivada de psi com relação a y dy. Mas isso daqui a gente já viu que é igual a zero aqui, né? Portanto, se a gente comparar, a gente verifica que quando nós estamos trabalhando com linhas de corrente, nós temos que dψ vai ser igual a zero, porque é justamente isso daí. Então, o nosso dψ ele é igual a zero, ou seja, a variação minha de psi no espaço xy ela é igual a zero. Se dψ é igual a zero, isso significa que psi vai ser constante. Como nós estamos trabalhando em cima de uma linha de corrente, essa função psi é uma função constante ao longo da linha de corrente. Mas para que servem esses valores de psi? Esses valores de psi eles podem ser usados para obter a vazão volumétrica entre duas linhas de corrente qualquer. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar esse escoamento e nós temos três funções de psi, psi1, psi2 e psi3. Nós vamos calcular a vazão mantendo sobre a linha AB. Tá? Então, qual que é a vazão que está passando sobre essa linha aqui. E nós vamos calcular também a vazão passando por CD, que é a mesma vazão que passou ali e ela vai continuar nesse caso aqui. Tá? Então, vamos observar isso. Então, vamos calcular a vazão através de AB. A vazão através de AB, como a gente está numa linha aqui de x constante, a vazão vai ser dada por y1 e y2, que vai multiplicar o dy, ou seja,
eu quero fazer o somatório em y, tá? De y1 aqui do ponto A até lá em cima no ponto B, de u vezes dy. Substituindo aqui o u por dψ dy, nós temos essa nova integral. Como x é constante, a gente sabe que dψ é igual à derivada parcial de π com relação a y dy, nós temos que a vazão Q vai ser igual à integral de π1 até π2 da minha variação de π, ou seja, π2 menos π1. Eu vou pegar de π2 aqui menos π1, eu vou ter quanto que vai ser a minha vazão. Nós podemos calcular também a nossa vazão através dessa linha aqui BC. Nesse caso, a gente vai manter o y constante e vai variar o x. Fazendo isso, nós temos apenas componentes da velocidade em v, né? Então, v dx, quando nós fazemos essa integral, nós temos apenas componentes da velocidade cruzando o escoamento na direção aqui para cima, né? Quando nós fazemos essa integral, nós encontramos menos derivada parcial de π com relação a x, que multiplica dx. Se y é constante, nós temos que dψ é igual a derivada de π com relação a x dx. Assim, nós vamos integrar novamente agora, só que a gente está saindo aqui. No caso, a gente sai de 2, né? De 2 e chega até 1. Por isso a gente inverteu aqui, saindo aqui de π2 e chegando até π1. E nós encontramos o mesmo valor para a vazão. Portanto, nós temos que a vazão volumétrica entre duas linhas de corrente ela é dada pela diferença entre dois valores da função corrente. O π vai servir então para a gente avaliar como que está se comportando a vazão no nosso sistema, né, entre linhas de corrente. Como a vazão em volume entre duas linhas de corrente quaisquer é constante, a velocidade será relativamente alta onde as linhas de corrente estiverem muito próximas e relativamente baixa entre onde as linhas de corrente estiverem afastadas. Então, nesse caso aqui, se nós tivermos linhas de corrente que, por exemplo, se tivéssemos, ao invés dessa linha π1 aqui, se a minha linha de corrente fizesse isso daqui, o que acontece? A minha vazão aqui, a minha velocidade do fluido nessa seção, ela seria muito maior do que, para compensar os efeitos de aproximação, a velocidade nessa seção ela seria muito maior do que a velocidade nessa seção aqui, por exemplo. Correto? Quando as linhas estão próximas, a minha velocidade tem que subir para compensar a minha redução de área e manter a vazão constante no meu sistema. Portanto, assim a gente pode identificar, por exemplo, vendo apenas as linhas de corrente do escoamento, a gente conseguiria identificar em um campo de escoamento que é incompressível quais seriam os pontos onde você teria uma maior velocidade ou menor velocidade, dependendo do seu caso. Vamos para o exemplo 4.2. Nesse exemplo, um escoamento unidimensional e paralelo na direção positiva de x. Nesse escoamento, nós temos que a velocidade varia linearmente de 0 em y igual a 0 até 30 metros por segundo em y igual a 1,5. Determine uma expressão para a função corrente π desse caso. Determine também a coordenada y, acima da qual a vazão volumétrica é metade da total entre y0 e y igual a 1,5. Então, nesse caso, a gente vai ter um escoamento que está passando, né? Então, nós temos um escoamento
E ele tem, eu vou trocar aqui a cor, vermelho, vou colocar de amarelo. Então provavelmente a gente tem uma parede aqui, né, que vai estar fazendo esse gradiente na nossa velocidade. Então a velocidade ela está saindo de 0 até 30 metros por segundo aqui. Tá? Então aqui a gente tem 30 metros por segundo. De 1,5 metros. Então esse é o caso do nosso problema. A gente precisa determinar uma expressão para a função corrente, π, e determinar a coordenada y acima da qual a vazão volumétrica é metade da total. Vamos lá para o nosso problema. Vamos então para a resolução do exemplo 4.2, que nesse exemplo a gente tem que determinar a função corrente π e a coordenada y para a qual a vazão é a metade da total. As equações básicas que nós vamos utilizar as equações da função corrente. U é definida como derivada parcial de π com relação a y, e V é igual a menos derivada parcial de π com relação a x. Foi nos dado que U é igual a Uzão que multiplica y sobre h, e V é igual a zero. E a vazão nossa é menos integral de x1 até x2, de y1 até y2 de dπ dx, que multiplica dπ dy, que multiplica dy, que é igual a π1, integral de π1 até π2 dπ, que é igual a π2 menos π1. Então vamos avaliar a coordenada π em 2 menos a coordenada π em 1 e vamos determinar qual que é a vazão. Estou fazendo representação esquemática aqui. A nossa velocidade ela parte de 0 na base e vai até 30 lá em cima. Essa altura h é o nosso 1,5. Nós vamos assumir duas coisas. Vamos assumir que o escoamento é incompressível e vamos também assumir que o escoamento está ocorrendo apenas no plano xy. Não vamos considerar a coordenada z. Eu vou falar uma coisa e eu tenho certeza que a maioria vai esquecer. Mas toda vez que eu for usar uma função π, for criar uma função π, eu preciso verificar se o escoamento é incompressível. Para isso, a gente usa a equação da continuidade na forma incompressível, ou seja, divergente de V apenas. Nesse caso, a derivada de U com relação a x mais a derivada de V com relação a y tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui derivada de U com relação a x mais a derivada de V com relação a y tem que ser igual a zero. Nós não temos velocidade em V, portanto esse termo é nulo. Nós temos derivada com relação a x de u y sobre h. Como não tem nada em função de x, nós temos que o escoamento é incompressível. Assim, nós vamos ter que u é igual a u que multiplica y sobre h, e isso é igual a dπ dy. Nesse caso, nós podemos separar aí por variáveis e fazer a integração. Nós temos que a função π de xy vai ser igual à integral de u sobre h dy. Isso vai nos dar uy ao quadrado sobre 2h mais uma função de x, porque essa função é constante quando a gente estiver em y. Nós precisamos determinar qual que é essa função em x. V é igual a zero,
Portanto, nós temos derivada de π menos derivada de π com relação a x é igual a zero. Nós podemos também, nesse caso, separar por variáveis e integrar de 0 dx. Vai dar zero, né? Mas na verdade não dá zero porque a gente sabe que existe uma função g de y. Comparando, então, nós temos que g de y é igual a u y ao quadrado sobre 2h. E f de x é igual a zero. Assim, a função corrente nossa, π é dada por u y ao quadrado sobre 2h. Para o escoamento que nós temos entre 0, y e h, nós podemos calcular a vazão através da definição da vazão através da função corrente, π2 menos π1. Nesse caso vai ser π de 0 e h menos π de 0, 0, que vai nos dar u vezes h ao quadrado sobre 2h menos 0, ou UH sobre 2. Essa é a minha vazão. Nós queremos determinar qual que é a coordenada y para metade da vazão. Para a metade da vazão, nós vamos ter que π2 menos π1 é igual a π de 0, y1 menos π de 0, 0. E isso tem que ser igual a Q sobre 2. Substituindo, então, nós vamos ter y1 ao quadrado é igual a h, u vezes h sobre 2u, ou h ao quadrado sobre 2. Assim, y vai ser igual a raiz de h ao quadrado sobre 2, ou h sobre raiz de 2, h raiz de 2 sobre 2. Nós podemos substituir os valores disso. O h é 1,5 e quando nós substituímos, nós encontramos que o y vai ser igual a 1,061 metros. Tá? Então essa é a resposta desse exercício. Nós terminamos esse segundo tópico do capítulo 4. Até o próximo vídeo. Bons estudos para vocês.